A imunidade é essencial para preservar o equilíbrio do organismo e nos proteger de ameaças. Diversos fatores influenciam no funcionamento da imunidade. Dentre estes, a nutrição possui papel de destaque. Vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos são componentes que possuem papel fundamental em diversos mecanismos relacionados às defesas do corpo. A falta de algum destes elementos pode resultar em imunidade diminuída ou desregulada, nos deixando mais vulneráveis a diversos problemas. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou Roberta Carbonari. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre o papel dos nutrientes como imunorreguladores para o equilíbrio do organismo. Cerca de 70% das nossas células de defesa estão no intestino. Logo, cultivar hábitos que preservem e potencializam a saúde intestinal é um dos passos essenciais para uma boa imunidade. Os intestinos merecem destaque, pois abrigam uma enorme população de bactérias, a nossa microbiota intestinal. Exatamente, Beta. A microbiota intestinal contém espécies de bactérias benéficas e espécies que, em desequilíbrio, são nocivas, gerando toxinas e contribuindo para processos inflamatórios. A microbiota interage com o sistema imunológico inato e adaptativo, desempenhando um papel fundamental na imunidade. Além disso, Ale, os intestinos são o principal ponto de contato entre toxinas, patógenos e substâncias potencialmente alergênicas com a corrente sanguínea e o restante do organismo. Se a mucosa não está íntegra, se houver inflamação ou outros problemas, isso irá ter repercussão na imunidade e em outros aspectos da nossa saúde. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional, autora, colaboradora e revisora de livros de nutrição clínica funcional, membro do The Institute for Functional Medicine e do Conselho Fiscal do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, Ana Beatriz Batistella. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante que hoje não tem como a gente desvincular da nutrição, né? Sistema imune e nutrição caminham juntos e os estudos mostram que a nutrição tem um papel cada vez mais determinante na nossa resposta imunológica, né? Então é um prazer estar aqui e falar desse assunto super importante. Obrigada pela sua participação e eu sei que esse podcast promete aqui, porque a Bia, vou chamar de Bia, tá, gente? Ana Beatriz é muito formal para gente que conhece ela como Bia. E a Bia tem um conhecimento super vasto, vocês viram as graduações, tantos livros aí, né, como redatora, coautora, enfim, esse podcast aqui realmente vai ajudar muitas pessoas. E a gente queria começar, Bia, e pedindo para você explicassem sucintamente o que é o sistema imune e como ele se desenvolve e qual o papel dos nutrientes no bom funcionamento do sistema imunológico. Vamos começar por aqui? Então, é sempre importante a gente lembrar que o nosso sistema imune ele pode ser dividido de duas formas, né? O nosso sistema imune inato, que é o sistema com o qual a gente nasce, vamos dizer assim, de uma forma bem objetiva, então são as nossas defesas originais, e a gente tem o nosso sistema imune adaptativo, que é aquele que a gente vai desenvolvendo, ou seja, a partir do momento que a gente tem contato com substâncias específicas, com substâncias potencialmente prejudiciais, a gente vai desenvolvendo a nossa resposta imunológica. E esse sistema imune adaptativo, ele é muito importante porque é através do desenvolvimento dessa resposta imunológica que a gente se torna imune, entre aspas, a uma nova infecção. Então, isso é muito comum, por exemplo, em alguns casos de alguns vírus específicos, né? A gente tem contato com esse vírus, desenvolve a nossa resposta imunológica e quando a gente tem um novo contato com esse mesmo vírus, a gente já tem essa resposta imune programada, o que faz, então, com que a gente não tenha, que a gente não desenvolva a doença e tenha a capacidade de lidar de uma forma muito mais eficiente com esse vírus ou com esse patógeno.
Para que o nosso sistema imune funcione, os estudos já mostram que, tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo, os estudos já mostram que os nutrientes eles têm um papel determinante. Por quê? Porque os nutrientes eles vão ser utilizados para diversas reações bioquímicas que são desenvolvidas pelas células do nosso sistema imune. Então, para que essas células elas funcionem de forma adequada, a gente precisa de nutrientes. Então, a gente tem aí o papel de algumas vitaminas, de alguns minerais e de alguns outros compostos, como, por exemplo, alguns fitoterápicos, a própria beta-glucana, que é um outro composto hoje que vem sendo muito estudado como um modulador do nosso sistema imune, visto que, então, todos esses nutrientes, eles vão ajudar as células imunológicas a desempenharem as suas funções. E, por outro lado, a gente já sabe também que, em alguns casos de deficiências nutricionais ou de uma insuficiência nutricional, a gente pode ter um prejuízo no funcionamento dessas células, porque vai faltar nutrientes para coordenar todas essas reações bioquímicas que são necessárias para essas células funcionarem. Então, hoje, todas as vezes que a gente pensa em sistema imune, e quando um paciente chega para a gente com alguma queixa de déficit imunológico, ou esse paciente tem infecções de repetição, é muito comum, por exemplo, crises de herpes de repetição, que é um vírus que se manifesta quando a gente tem uma queda do sistema imune. Então, todas as vezes que a gente tem essa queixa na prática clínica, a gente precisa entender da onde vem esse déficit imunológico a partir de um olhar da nutrição. Então, quais são os nutrientes que estão faltando nessa alimentação desse paciente que podem estar prejudicando uma resposta imunológica eficiente, uma resposta imunológica máxima, para a gente diminuir essas infecções. Então, de uma forma muito geral, né, essa seria uma mini introdução dessa relação entre sistema imune e nutrientes. E aí, um ponto importante que eu acho sempre essencial a gente ter em mente é que hoje nós temos dois cenários, né? Então, primeiro, as pessoas têm uma alimentação extremamente deficiente em vários micronutrientes. Então, a gente tem, por exemplo, os dados da POF, que mostram que menos de 10% da população brasileira alcança a recomendação de consumo de frutas, verduras e legumes. Se a gente pensar que menos de 10% da população tem esse consumo, a gente está falando aí de 90% da população com risco de deficiência de nutrientes importantes, como, por exemplo, vitamina C, vitamina E, compostos bioativos, que são nutrientes, por sua vez, que influenciam o sistema imunológico. Então, a gente tem um risco de insuficiência nutricional muito grande, o que poderia, dentre algumas consequências, porque aqui a gente está focando em sistema imune, né, poderia prejudicar a resposta imunológica dos pacientes. E um outro ponto importante que vai impactar na nossa saúde imunológica são também os fatores de estilo de vida, né? Então, claro, a alimentação ela é um pilar desse estilo de vida, mas existem outros fatores que impactam diretamente a nossa resposta imunológica, como, por exemplo, o nosso nível de estresse, né? E aí, o que a gente vê no consultório? Pacientes que desencadeiam respostas imunológicas ou desencadeiam uma infecção ou estão mais susceptíveis a uma infecção a partir do momento em que ele teve um episódio de estresse, porque a gente já sabe que esse aumento de cortisol, que é o que acontece quando a gente tem um episódio de estresse, ele está associado a um déficit imunológico, né? Então, o estresse é um pilar importante. A gente tem também a questão do sono, né? O sono regula o nosso estresse e o sono regula várias outras funções do nosso organismo, incluindo a nossa função imunológica. Então, é comum, por exemplo, né, às vezes o paciente ele vir de um período em que ele teve prejuízo no padrão de sono, ou porque está trabalhando demais, ou porque está preocupado, por N motivos, e isso resultar numa infecção, numa gripe, numa dificuldade de recuperação frente a uma infecção, justamente por conta desse desequilíbrio imunológico associado a esse fator de estilo de vida. Então, hoje, a gente olha para os pacientes sempre sobre essas duas óticas, né? O papel da nutrição, então, como que ele está, se ele está bem nutrido ou não, e os fatores de estilo de vida que vão impactar a saúde imunológica. Então, a gente precisa ter esse olhar integrativo super importante para que a gente
consiga ajudar o paciente de todas as formas. Porque, às vezes, esse fator do estilo de vida, ele pode ter um peso, ele pode ser um gatilho tão forte que só a nutrição ou só uma suplementação, por exemplo, isolada, ela não vai resolver, porque a gente não vai tratar o gatilho, a gente não vai tratar a causa principal desses desequilíbrios. Não, e foi muito importante. Quer falar, Beto? Eu ia falar justamente isso, que foi muito importante ela finalizar com esta frase, né? Exato. Porque a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso. E ela falou até no começo, né? Quando ela fala assim, a gente tem que entender a causa dessas infecções de repetição, até quando ela citou aí, né, a herpes de repetição, a gente entender qual o motivo, né? E aí ela trouxe, fechou aí brilhantemente essa primeira pergunta, que é olhar para a causa, né? A causa raiz. A gente sabe aí de nutrientes, a gente sabe que muitos já conhecem, identificam nutrientes para imunidade, desde uma vitamina C, desde um zinco, um NAC, enfim, outros compostos ativos, como a própolis, mas se não for exatamente esta deficiência de nutrientes o gatilho mais importante, a gente vai continuar aí, né, remando contra a maré, né? A gente tem que identificar a causa, exatamente. Brilhante. Também eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, Bia, porque você falou já muito bem, né, a respeito de verificar as causas, entender quais são as questões que estão acontecendo na vida desse indivíduo, né, para que a gente possa trabalhar em uma melhoria dessa imunidade, considerando justamente a causa. No entanto, a gente também vê, de certa forma, muitas pessoas, né, utilizando-se de suplementos, né, como se fossem remédios milagrosos, né, e que um único nutriente ou um único suplemento seria capaz, então, de melhorar a imunidade ou cuidar da imunidade. E da mesma forma, tá, por outro lado, nós vemos também pessoas dizendo que de nada adiantaria uma suplementação. Então, céticos, né, que afirmam que os suplementos não servem para absolutamente nada. E a gente sabe que nenhum dos dois pontos ali, né, é verdade. Né? Nenhuma dessas duas questões seria a questão que a gente gostaria de promover em termos de profissionais de saúde, promovendo realmente um suporte aí no entendimento da melhoria da imunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente sabe que os suplementos, eles são sempre a cereja do bolo, né? Então, eles não são únicos responsáveis por trazer resultados com relação à melhoria da saúde. Então, não adianta, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Por exemplo, quando a gente fala muito de probiótico. Não adianta eu suplementar probiótico para o meu paciente se eu não corrigir a base, ou se eu não tirar da dieta dele e do estilo de vida aqueles fatores que estão levando à disbiose, que, como vocês bem colocaram no começo, é um fator de risco para essa queda imunológica, já que 70% da nossa resposta imunológica vem do intestino, né? Então, é sempre importante que a gente tenha um uso racional e individualizado desses suplementos. Por quê? Se eu tiver um paciente, falando especificamente de probiótico, né? Se eu tiver um paciente que consome um excesso de doces, de carboidratos refinados, não tem uma boa ingestão de fibras, tem uma dieta rica em gordura saturada ou uma dieta rica em proteína, né? Então, está fazendo alguma manipulação de macronutrientes por algum objetivo clínico específico e desregula toda essa distribuição de macronutrientes, a gente pode ter como consequência uma deficiência de fibras, que é o combustível essencial para a nossa microbiota. E aí eu estou nesse cenário, eu faria, por exemplo, uma suplementação de probióticos, né? Só que como que esse probiótico ele vai desempenhar sua função máxima se eu continuar tendo na dieta desse paciente, por exemplo, um fator causador de disbiose? Então, seria como você enxugar gelo. Você dá o probiótico e o paciente se entope de açúcar. Você dá o probiótico e ele se entope de gordura saturada. E com isso a gente vai perpetuando esse quadro, né? Então, esse uso de suplementos, ele sempre precisa ser muito racionalizado no sentido de dar um suplemento que sim faz sentido para esse paciente, para essa queixa clínica e para essa deficiência que ele tem, mas não sem antes eu preparar esse paciente para receber essa suplementação e eu encontrar a causa da deficiência nutricional. Então, voltando, por exemplo, aos dados da POF, né? Se eu tenho um paciente que não consome nada de alimentos naturais, então tem uma alimentação com excesso de industrializados, muito pobre com relação à variedade, né?
eu vou dar suplemento para esse paciente, ele pode até resolver temporariamente, mas a base dele ainda vai continuar muito ruim, porque ele vai continuar perpetuando deficiências nutricionais e ainda trazendo, por exemplo, se ele tiver uma dieta extremamente pró-inflamatória, trazendo ainda fatores que podem gerar mais resposta inflamatória, que pode gerar mais deficiência nutricional, ou que pode fazer com que eu aumente a minha necessidade metabólica de algum nutriente, e aí essa suplementação, ela não vai ser tão eficiente como se eu tivesse corrigido a base, né? Então, por isso também que às vezes tem alguns indivíduos que acham que a suplementação não resolve. Por quê? Porque eu não corrigi a base, né? Eu não trouxe uma solução crônica, uma solução que vai se perpetuar. E aí, de fato, a suplementação sozinha, ela não vai fazer milagre, né? Mas o que a gente tem dos estudos e até na prática clínica, né? Quando a gente corrige a base desse paciente, então a gente modula os fatores de estilo de vida, seja modular o sono, seja modular o estresse, ajudar esse paciente a encontrar alternativas para melhorar a sua qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, a gente consegue melhorar a alimentação, a base da alimentação, a suplementação, ela vai vir como uma estratégia adicional, ela vai ser essa cerejinha do bolo, e quando ela for feita de forma individualizada, então, eu estou pensando num paciente que tem uma deficiência, por exemplo, de vitamina D, que hoje é uma deficiência super comum no brasileiro, né? Tem dados aí que a maior parte da população é insuficiente e quase 30% são deficientes em vitamina D. Né? Então, se eu tenho essa deficiência documentada, eu estou corrigindo toda a dieta do paciente, eu estou tirando esse paciente desse perfil inflamatório, trazendo uma dieta mais anti-inflamatória, e eu tenho essa deficiência documentada, aí sim essa suplementação vai fazer sentido e ela vai ajudar esse paciente a se recuperar metabolicamente, né? Então, ele vai, de fato, conseguir aumentar os seus níveis de vitamina D e aí trazer respostas benéficas. Mas vejam, aumentar os níveis de vitamina D vai ser benéfico a partir do momento que a base ela está corrigida, né? Se a gente estiver falando de um paciente que está comendo super mal, que tem um estilo de vida extremamente estressante, que não dorme, que não faz atividade física, será que a suplementação de vitamina D vai resolver o problema dele? Não vai, né? Porque a gente não vai ter tirado todos esses outros fatores causais que podem estar prejudicando a saúde dele como um todo. Então, eu acho que é sempre importante as pessoas olharem para a suplementação como uma estratégia extremamente eficiente. A gente tem estudos, né, dos efeitos mais diversos possíveis da suplementação. Na saúde imunológica, a gente tem muitos estudos que trazem resultados positivos, mas a gente sempre tem que entender que a suplementação não é uma pílula milagrosa que de fato vai resolver todos os problemas do paciente. Por isso, essa importância do olhar integrado para o paciente como um todo. E eu acho importante, Bia, a gente falar também, né? Porque me preocupa muito a questão de, por conta de existir, sim, né, muita eficiência numa alimentação aliada à suplementação, né, para a prevenção, né, de doenças, me preocupa muito quando uma pessoa está vivenciando uma patologia, né, está com o seu sistema imunológico ali rebaixado, está em constantes infecções e não quer usar uma medicação para o tratamento, né, de uma infecção ou de algo assim, contando apenas com a suplementação. Então, eu acho que é importante a gente colocar esse ponto também, né? A suplementação ela não vai reverter uma infecção, né? Ela não vai curar uma patologia, né? É importante a gente ter um sistema imunológico apto o suficiente para combater essa infecção rapidamente, mas a gente nunca vai substituir, né, ou tratar a suplementação como uma medicação. É porque muitas vezes as pessoas adiam e essa Uhum. infecção só se agrava, Se né? agrava, Então, o exato. conceito de suplementação aliado a uma alimentação saudável é algo preventivo, é para nos fortalecer em todos os critérios, né? A gente está aqui falando de sistema imune, então como fazer na prática, no dia a dia, um fortalecimento para esse sistema imune? A gente vai falar disso já já. O que colocar para fortalecer ali a saúde óssea? A gente sabe que na idade madura a gente tem uma perda óssea, né? E não tratar, né? O Uhum. tratamento ele requer de outras estratégias. A prevenção
estratégias nutricionais de suplementação está muito claro na literatura e está muito difundido com bons estudos, né, Bia? Uhum. Sim, e esse é um ponto super importante, né? Porque a gente, como nutricionista e os nutrientes, a alimentação, ela, em patologia nenhuma, ela tem a pretensão de curar, né? Claro que a gente pode melhorar muitos desfechos metabólicos, a gente pode melhorar a intensidade, diminuir a intensidade de algumas respostas exacerbadas, mas em situações específicas a gente não tem como curar, né? E uma infecção, por exemplo, é um fator importante, né? A gente sempre vai trabalhar para fortalecer o nosso sistema imunológico para minimizar o risco de uma infecção. E alguns estudos mostram que em situações clínicas específicas, a suplementação ela pode ajudar nessa resposta. Então, por exemplo, a gente tem muitos estudos com relação à vitamina C. Quando a gente tem uma infecção instalada, a suplementação de vitamina C em doses maiores do que as usuais, do que a gente consome no dia a dia, ela pode ser benéfica para diminuir, por exemplo, em casos muito específicos, o número de dias de infecção e ou a intensidade dessa infecção. Mas em momento algum ela vai te curar dessa infecção a ponto de você não precisar de nenhuma outra estratégia. Esse ponto que Excelente. vocês trouxeram é muito importante, porque até para que você tome o medicamento quando for necessário, para que você não piore, e aí o suplemento, você piorando, o suplemento vai ter Menos menos efeito. eficácia. Exato, né? E aí a gente corre risco de até outras complicações. Então, é super importante sempre a gente ter esse em mente, né, que o papel da nutrição, ele é um papel preventivo, ele é um papel de diminuição do risco de desenvolvimento, mas nunca, em hipótese alguma, um curativo a ponto de, né, ele não tem um papel curativo a ponto de substituir um medicamento, o que pode trazer complicações em longo prazo, em médio prazo, né, muito mais significativas, se esse paciente não for tratado adequadamente. Maravilha. E Bia, sobre os cuidados essenciais no dia a dia, né, para manter essa boa imunidade, um sistema imune aí eficiente, quais seriam aí os nutrientes e suplementos que ganham destaque? Você citou a vitamina C, eu falei rapidamente de alguns. Vamos colocar cada um deles e a sua eficiência e eficácia aí para o sistema imunológico, para os nossos ouvintes? Vamos. Então, assim, tem alguns que são muito clássicos já, que já tem um grande volume de robustez científica para trazer essa segurança, né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da vitamina C, que ela tem uma ativação, uma ação imunológica super importante, e inclusive nessa questão da melhora da resposta das infecções, né? Então, tem alguns estudos mostrando que em casos de infecções de vias aéreas superiores, a suplementação em doses aumentadas, que aí podem chegar a doses acima de 2 gramas por dia, ela poderia estar associada com uma melhora na resposta a essa infecção. Então, alguns estudos mostrando uma diminuição no número de dias de acometimento, né? E em alguns estudos mostrando uma diminuição da intensidade. Claro que aqui, né, a gente sempre precisa lembrar que as respostas, elas são muito individuais, né? Não dá para a gente banalizar. Então, eu vou tomar vitamina C e vou ficar um dia menos resfriada. Não, pode ser que para mim eu não fique um dia menos, mas eu fique menos, com um resfriado menos intenso, com uma gripe menos intensa. Até para complementar o seu raciocínio, só para a gente não esquecer de falar também sobre as doses, né? O como Uhum. seria mais eficiente essas doses ao longo do dia, né? Se o nosso organismo, por exemplo, você citou 2 gramas, né? Será que o nosso organismo realmente absorve esses 2 gramas aí em um único É. momento? Existe muita dúvida sobre esse assunto. Dúvida sobre isso. Esse ponto é super importante, até porque a forma racional desse uso desse suplemento é que vai também impactar a nossa resposta. Então, especificamente, por exemplo, para a vitamina C, a gente sabe que a gente não tem condições de absorver doses extremamente altas de uma vez só. Então, a gente sabe que os nossos transportadores, eles se saturam com doses bem baixas, com doses por volta de 300 miligramas. A gente já tem uma saturação desses receptores e desses transportadores, o que faz com que a gente não absorva toda essa quantidade de vitamina C de uma vez só, né? Então, sempre que a gente estiver falando de vitamina C, é importante a gente fracionar melhor ao longo do dia essas tomadas para garantir a máxima absorção.
E um outro ponto importante, né? Existe um estudo que mostra que, conforme a gente vai aumentando essa dose, o percentual de biodisponibilidade dela, inclusive nas células imunológicas, vai diminuindo. Então, enquanto numa dose baixa, por exemplo, a gente tem um percentual de biodisponibilidade por volta de 93%, quando a gente vai para doses muito altas, acima de 1.000 miligramas por dia, esse percentual ele cai para 66%. E isso não só em nível intestinal e de transporte, mas também a capacidade de entrada dessa vitamina C, por exemplo, nas próprias células imunológicas. Essa dose muito alta, além dela não ser totalmente absorvida, ela não vai ser totalmente utilizada pelas células imunológicas. E aí esse uso, né, de doses agudas, como a gente vê de forma geral pela população, e isso ficou muito nítido nesses últimos anos, né? A gente sabe que isso nem sempre vai ser a dose mais efetiva, porque a gente não vai ter um bom percentual de utilização. Então, também é sempre importante a gente olhar para essas questões com relação à biodisponibilidade, a forma química, a taxa de absorção, porque talvez até esse descrédito que algumas pessoas dão para a suplementação venha também pelo uso errado, né? Pelo uso exato, pelo uso crônico, pelo uso da dose errada, por uma falta de preparo desse organismo para usar esse nutriente, né? Então, esse ponto da vitamina C é muito importante. E um outro ponto que também a gente precisa levar em consideração é que quando a gente fala em modular o sistema imune, em melhorar essa resposta de uma forma preventiva, a gente não precisa de grandes doses. Né? A gente pode trabalhar com doses mais próximas dessas doses que a gente tem fisiologia para absorver, né? Que o nosso corpo está preparado, então essas doses entre 200, 300 miligramas já são suficientes para modular o sistema imune. Então, de fato, a gente não precisaria de doses tão altas quando a gente está pensando nesse caráter imunomodulador da vitamina C. Tá? E se a gente pensar em intestino, né? Se a gente puder utilizar as frutas, né? Que são fontes de vitamina C e ainda nos beneficiarmos das fibras, seria extremamente importante, né? E dos compostos bioativos, né? Porque lembrar Perfeito. também que no alimento, na matriz alimentar, os nutrientes eles estão em sinergia. E falando de vitamina C, é importante a gente trazer um pouquinho do olhar do estresse oxidativo, que a vitamina C, em combinação com os compostos bioativos, por exemplo, que a gente tem nas frutas cítricas, eles vão atuar em sincronia para irem se autorreciclando para controlar o estresse oxidativo. Então, é muito mais inteligente, obviamente, a gente pensar na matriz alimentar como a nossa fonte principal de nutrientes. Qual seria o outro, Bia? E aí, outro nutriente que a gente não pode deixar de falar, que eu já comentei, né, é a vitamina D. Então, hoje o Brasil, ele, por mais assustador que possa ser, porque a gente está falando de um país tropical, mas os indivíduos, eles têm deficiência de vitamina D, muito associado aos fatores de estilo de vida, né? Então, as pessoas não se expõem mais ao sol. Quando se expõem, com uma quantidade grande de protetor solar, né? Ou se expõem nos horários onde a gente tem uma diminuição na nossa capacidade de síntese de vitamina D, e por isso hoje o Brasil já tem aí vários estudos trazendo esses dados de deficiência e de insuficiência, né? E quando a gente fala de insuficiência, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, que níveis endógenos acima de 40 nanogramas por ml é o que seriam os níveis aí considerados saudáveis quando a gente pensa em todo o papel da vitamina D na diminuição, por exemplo, do risco de algumas doenças metabólicas. Quando a gente já fala de deficiência, quando o paciente tem níveis muito baixos, então acima de 20 nanogramas por ml, por exemplo, já é um quadro de deficiência. E hoje, quando a gente dosa, né, no nosso paciente, é muito comum a gente pegar paciente com 28, 32, 25, de uma forma crônica, né? Então, ele vem de um quadro de insuficiência de vitamina D. E a vitamina D, ela é essencial porque ela atua em todas as células imunológicas. Praticamente todos os diferentes tipos de células imunológicas que a gente tem, eles são dependentes da ação da vitamina D de alguma forma. Então, por isso que ela é tão importante para a imunidade. E aí a gente sempre tem essa ideia de manter esses níveis acima e perto de 40, né, como o nosso padrão de saúde, e que os estudos também trazem, que seriam os níveis aí ideais, pensando em todo o risco metabólico associado à deficiência
deficiência de vitamina D. E aí, quando a gente pensa em vitamina D, a gente precisa considerar um outro ponto muito importante, que é com relação às superdoses utilizadas, né? O ponto inicial que a gente precisa lembrar é que, primeiro, a gente sintetiza a vitamina D a partir da exposição solar. E a nossa capacidade de síntese, ela é fisiológica, ela é para trazer aquilo que o nosso corpo precisa. Então, a partir daí, a gente já entende por que superdoses, na prática clínica diária, em condições clínicas do dia a dia, elas não fazem muito sentido. Por quê? Pensem que a gente, quando dá uma superdose, aí eu estou falando aqui de doses de 50 mil, por exemplo, a gente está inundando o fígado do nosso paciente com vitamina D, que não é algo que acontece fisiologicamente, né? Fisiologicamente, a gente vai tomar sol e vai produzir quantidades muito menores de vitamina D. Claro que aqui eu não estou falando das doenças autoimunes, onde a gente tem aí a comprovação da necessidade de doses de choque, de ataque muito maiores, tá? Aqui a gente está pensando nas questões de correção do paciente que tem um déficit imunológico, que tem um exame mais baixo, tá? E aí, quando a gente inunda esse fígado do paciente com essas doses de vitamina D altas de forma isolada, a gente tem um mecanismo de feedback negativo. Então, a gente tem como se fosse um mecanismo de proteção, onde a gente vai inativar essa vitamina D de forma muito mais rápida. E isso envolve algumas enzimas, especificamente uma enzima do citocromo P450, que está envolvida em toda essa reação bioquímica, né? De ativar e depois de inativar a vitamina D. Quando essa dose isolada ela é muito alta, automaticamente a gente aumenta a expressão dessa enzima que faz essa inativação da vitamina D. E essa seria uma das explicações por que na prática clínica a gente tem um percentual importante de pacientes que não respondem a essa dose alta. E eu já peguei isso no consultório, né? O paciente vem tomando doses semanais altas e o exame dele não responde na mesma proporção. Você olha e fala, se a gente pegar a conta da ponta do lápis, né, que a gente tem um aumento de 0,1 nanogramas por ml a cada 100 UI de vitamina D, a gente teria esse aumento, essa resposta rápida. Só que na prática não é isso que acontece, justamente porque a gente tem essa inativação. Então, aqui é mais um ponto importante, né? Como usar essa suplementação de vitamina D? Ela precisa ser de forma individualizada, então, respeitando as doses seguras, quais seriam as doses que a gente pode trabalhar, e aqui para nutricionista, sempre lembrar que a gente só pode ir até 4.000 unidades internacionais, que é a nossa UL, né? E sempre pensar nessa questão da resposta individual. Então, parece que doses diárias, elas seriam mais efetivas do que doses em bolos, do que doses agudas, pensando nessa resposta em nível de exame laboratorial. E aí, um outro ponto importante que os estudos trazem, que para a vitamina D é sempre essencial a gente reavaliar bioquimicamente esse paciente. Então, fazer um protocolo de avaliar esse paciente a cada 3 a 4 meses para a gente acompanhar essa resposta da vitamina D. Com relação à vitamina D, eu gostaria só que a gente pudesse trazer também uma informação, né, aos estudantes também de nutrição. Constantemente eu observo uma confusão, né, com a unidade utilizada para avaliar a vitamina D, né? Nmol ou mg. E aí o que eu observo é que as pessoas têm feito essa confusão porque 50, né? Se a gente for olhar lá, 50 nmol são exatamente 20 nanogramas, né? E aí tem muita gente buscando pacientes com um nível muito acima, né, de vitamina D, ou suplementando até níveis muito elevados de vitamina D, justamente por essa confusão. Então, eu acho importante a gente deixar esse alerta. Eu me lembro que recentemente, né, num congresso recente do Arnold Classics, um professor estava apresentando informações. E depois eu fui olhar os stories e eu vi milhares de stories de pessoas dizendo, né, vejam, é necessário deixar acima de 50, só que sem considerar justamente a unidade. Exato, a unidade. E isso é super importante, porque aí você pode até usar uma conduta, uma estratégia errada, né? Ou até mesmo colocar um objetivo inalcançável pelo seu paciente, ou que talvez possa até trazer algum risco, porque também níveis super altos de vitamina D também podem trazer outros prejuízos quando a gente olha para a questão do equilíbrio do cálcio, da saúde óssea, PTH, então também tem que ter esse cuidado. Então,
bem observado, porque as pessoas normalmente fazem essas confusões com as unidades de medida. Nem o excesso, nem a falta, né, Bia? Porque isso vai se aplicar. A gente está falando de vitamina D, um outro nutriente, né, também importante, que às vezes a suplementação está mais alta e a gente consegue facilmente ter na dieta o selênio mesmo, né? Às vezes está muito alto. O excesso de selênio prejudica aí o funcionamento da tireoide, como a deficiência também, né? Como a falta. Então, é o equilíbrio, esse olhar individual, esse olhar integrativo. Nenhuma vitamina vai exercer apenas uma única função, né? A gente está falando de vitamina D na imunidade, mas ela está envolvida no metabolismo aí do cálcio, e aí tem outros hormônios que também influenciam isso. Então, é realmente individualizar isso, e deixar, né, o profissional de saúde trabalhar em cima dessa suplementação aí de forma individual, né, de forma a atender as suas condições clínicas atuais, que não vão significar que serão as mesmas ao longo do ano ou ao longo dos anos. Elas podem mudar, né, de acordo, né, com o estresse, como você mesmo trouxe, que é um fator e um gatilho importante para aí impactar de forma prejudicial o sistema imune, né? Então, vai que agora a gente está ótimo, dormindo bem e sem estresse. O mês que vem, final do ano, cobranças e tudo, a gente vai estar diferente, rever essa suplementação, cuidar da alimentação sempre, né, para a gente poder ter benefícios. Sim, sem dúvida. A chave do sucesso tem que ser o equilíbrio, né? Tem. Então, porque também esses excessos, eles podem ser prejudiciais. Você trouxe a questão do selênio com relação à tireoide, e ele também pode ser ele pode ser neurotóxico também, né? E tem Sim. até um estudo populacional mostrando uma relação com doses super altas de selênio e aumento do risco de mortalidade, né? Então, de fato, trazendo essa luz de que o equilíbrio ele é super importante, por isso que a gente sempre precisa reavaliar esse paciente, e também é importante a gente considerar que todas as vezes que a gente faz uma prescrição de suplementação, ela precisa ter data para começar e E data para data para acabar. acabar, Eu ia perfeito. falar exatamente isso, porque o que acontece na prática clínica é o seguinte: você faz uma suplementação, escreve ali 60 dias, e aí a pessoa começa a pedir na farmácia 90, Exato. 120 e não volta no nutricionista. No Gente, consultório. suplementação não é alimentação. Você pode manter um plano alimentar se você e junto ao nutricionista acertaram de primeira, você teve adesão, você teve aí um resultado super legal, a alimentação tudo bem. Mas agora a suplementação, se o nutricionista ou o médico prescreveu para 60 dias, É são só para 60 60 dias. são 60 dias, deve ser cumprido e você deve retornar, ou no mínimo, não consigo retornar, a consulta é cara, manda uma mensagem para o Uma profissional. mensagem, sim, Ele sim. tem ali, né, o compromisso com você, a consulta não termina na hora que você termina de falar com ele, no meu caso online ou no caso presencial. Calma, nós somos profissionais de saúde, nós cuidamos de saúde, né? De saúde, Ninguém aqui, estou generalizando, mas que deveria ser ninguém que vai abandonar um paciente. Não posso voltar Perfeito. por condições financeiras, o que eu faço? Por mais que a gente Uhum. não possa fazer uma nova suplementação, pare, oriente e deixe esse indivíduo ali, né, Em bem condições ali seguras. informado, É, em condições seguras. E também lembrar, né, que ninguém vai viver de cápsula o resto da vida, Perfeito. né? A não ser em condições clínicas É. muito específicas, onde você pode ter um polimorfismo em que você precise, você dependa de uma ingestão suplementar, mas para a grande maioria da população isso não se aplica, né? A gente vai depender sempre de Exato. nutrientes. Até para finalizar, tem um ponto super importante que eu coloco muito na prática clínica, e muitas pessoas me perguntam, né, sobre rodiziar estratégias de suplementos, né, ou de ativos para manter um bom sistema imune. Então, eu, por exemplo, na prática clínica, venho com muitas pacientes já tomando própolis o ano inteiro, né, e é aquilo, o nosso corpo, ele precisa criar as próprias defesas, né? Então, se você só, né, colocar suplemento para que isso seja um estímulo para o seu sistema imune, você perde a adaptação metabólica do seu corpo, né, do seu sistema imune, que isso é essencial também, porque aí a gente pode usar de outras estratégias, que não suplementos. A atividade física,
né, ela vai ser aí um importante fator, né, imunológico também, né, para o sistema imune. Férias. Férias, Férias. um almoço, Todo né, um almoço e um jantar, né, dona Roberta, com as amigas. Sim, isso mesmo. Isso também. E aí as pessoas não ficarem com aquilo, né, como se fosse ali um cajado que tem que seguir todo o tempo. Sim, gente, ciclos de estratégia de compostos ativos existem e são necessárias, né? E esse ponto que você trouxe é muito importante, e falando um pouquinho dessa questão do própolis, né, porque foi um suplemento que se popularizou muito, né, com a pandemia. A gente tem estudos que mostram resultados positivos, mas, de novo, é uma estratégia pontual, né, e todo composto bioativo, quando você usa ele de forma crônica, como no caso do própolis, que ele está numa forma de extrato, ele perde a sua efetividade, né? Meio que como se o seu corpo se adapta, e aí quando você precisa de uma resposta, você precisa modular essa resposta, você perdeu a chance de usar um suplemento super benéfico. É como a vitamina C que você citou, né? Essa saturação, doses Exato. crônicas por muito tempo, na hora que você realmente precisa dela, o seu corpo já não consegue ali utilizar de forma tão eficiente. Vou trazer o extremo, né? O extremo, tá, gente? Cafeína é a mesma coisa. Cafeína é incrível, mas se você usa todos os dias, você não sente ali os benefícios realmente da cafeína, né? Acho que é para tudo. Aí, de novo, a gente traz a palavrinha equilíbrio, né? Exato. E aí, por isso que é importante a gente pensar nos outros nutrientes que não vai dar tempo da gente se aprofundar aqui, né? Mas a gente tem o zinco, a gente tem as beta-glucanas, a gente tem a NAC, que é um modulador, um imunomodulador excelente por conta do seu efeito na síntese de glutationa. A gente tem as beta-glucanas, né? O ômega 3, alguns compostos bioativos, como, por exemplo, a equinácea, que é um fitoterápico, que tem um monte de estudo mostrando resultados benéficos. Então, é sempre importante os próprios probióticos, que também têm uma ação imunomoduladora eficiente, né? Então é sempre importante a gente pensar em todas as possibilidades que a gente tem, para que a gente possa ir fazendo esses rodízios com o nosso paciente, a depender daquele momento de vida que ele está, de como está a dieta dele, e quais são os sinais e sintomas, para que todas as vezes que a gente fizer uma intervenção, ela de fato seja efetiva e a gente promova a qualidade de vida, que no final do dia é o que a gente mais busca com os nossos pacientes, né? Perfeito. Ai, que delícia, hein, Bia? Muito gostoso. Como muito, fala muito gostoso, né? Como fala leve aí, ó, fluido. Que delícia. Uma felicidade de verdade ter você aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento, dividindo com os nossos ouvintes esse conhecimento. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, Bia, de verdade. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Foi um prazer. E espero que tenham gostado aí. Foi rápido, né? A gente tem muita coisa para falar, mas deu para dar alguns insights importantes. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto nós. E fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, 5 estrelas. E agora, com um like aqui nesse vídeo. Lembrando que o Pura Vida Cast faz parte de todo o universo de conteúdo do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse puravidaprime.com.br e transforme sua saúde com a ajuda de renomados profissionais de saúde de todo o país. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio que já está sendo preparado com todo carinho. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Um beijo, Alê, um beijo, Bia. Até a próxima. Beijo, Beta, beijo, Bia. Beijo a todos. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.